Olá, gente, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor para todos. Vamos falar alguma coisa aqui rapidamente sobre Páscoa, sem ter a preocupação de esgotar o assunto? Pois bem, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 7, a palavra diz assim: E tomarão do sangue e pô-lo-ão ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. Em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Agora eu quero ler mais uma passagem que está lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Nós temos: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Essa passagem aqui fala a primeira lida, em Êxodo, fala sobre a instituição da Páscoa. Então, o que a Páscoa celebra? A Páscoa é uma celebração, uma festa, originalmente do calendário judaico. Aliás, a Páscoa é uma festa do calendário judaico-cristão. Antes de ser cristão, era judaico. Deus instituiu essa celebração no povo de Israel em alusão à libertação que foi efetuada no Egito, porque o povo de Israel se encontrava escravizado no Egito. O povo vivia ali debaixo de um regime duríssimo, imposto por Faraó, e por isso levantou um clamor a Deus para ser liberto daquela terra, para ser liberto daquele país, para sair debaixo do jugo da escravidão. Então, Deus levantou Moisés, um homem segundo o seu coração, e por intermédio de Moisés, intercedeu a Faraó para que o povo fosse liberto das mãos pesadas do Egito. Nisso foram enviadas 9 pragas, como sinal para Faraó, para que ele reconhecesse a soberania de Deus, porque Faraó se achava um Deus, uma espécie de Deus. E a cada evento que Deus levava para aquela terra, Faraó, ele, por algum momento, ele entendia que se tratava de um Deus se levantando contra ele, mas no momento seguinte, ele, se achando superior, ele não amolecia o coração e mantinha o povo em estado de escravidão. A 10ª praga enviada ao Egito, a 10ª e derradeira praga, foi a morte dos primogênitos. Então Deus estabeleceu juízo contra Faraó e libertação para o povo hebreu. Deus estabeleceu 2 coisas. Quando a gente pensa em Páscoa, às vezes a gente pensa somente em libertação. Páscoa também é sinônimo de juízo contra aqueles que oprimem o povo de Deus e contra aqueles que não atendem aos seus estatutos. Então, Páscoa é, antes de ser libertação, Páscoa é juízo da parte de Deus. Fiz aqui uma ilustração para a gente acompanhar mais ou menos como é que a coisa acontecia. Dá uma olhada aqui. Na noite que o juízo fora decretado,
o Senhor, prefigurado pelo anjo da morte, ele visitou a terra do Egito, onde havia a habitação, ou as habitações dos egípcios e dos hebreus. Deus orientou os hebreus que passasse o sangue do cordeiro na verga das portas. Os egípcios não tinham esse sinal de Deus. Sendo assim, o anjo da morte, ele visitou a habitação dos egípcios e ali ele estabeleceu juízo, matando os primogênitos. Até no palácio de Faraó, o juízo de Deus aconteceu. Ou seja, não existe posição social, situação financeira que possa impedir Deus de cumprir aquilo que ele quer. Deus visita tanto os mais humildes quanto o palácio dos reis, quando se trata tanto do juízo quanto de abençoar. Quando o anjo da morte deu sequência, o sinal de Deus, que era o sangue nos umbrais das portas, fez com que o anjo da morte, ao invés de entrar nessas casas, ele passou por cima. Então o anjo da morte ele visitou somente a casa dos egípcios. A casa dos hebreus, Deus, sobre a casa dos hebreus, Deus não estabeleceu juízo. Foi o que aconteceu. O nome Páscoa, ele deriva disso aqui. O juízo de Deus, ele não entrou na casa dos hebreus, ele passou por cima. Daí o nome em hebraico, Pessah, que significa passar por cima. E Pessah foi traduzido para o nosso idioma como Páscoa. Então a celebração da Páscoa, para o judeu, é o ato de Deus ter feito com que o seu juízo passasse por cima das casas. E o que o anjo viu para não adentrar a casa do hebreu estabelecer juízo foi o sangue do cordeiro passado nas portas. Entendemos isso? Pois bem. Então essa história ela tem alguns simbolismos, quais sejam. Esses aqui são os meus slides, tá? Eu não escrevi não. Eu estou projetando aqui numa tela de computador, no telão. Vocês estão vendo meus slides aqui. A escravidão no Egito, ela simboliza uma vida mundana, de escravidão ao pecado. O Egito significa o império das trevas. O homem, quando está no Egito, isso representa para nós uma vida de um homem dentro do pecado, num sistema pecaminoso. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas representa o sangue de Jesus na vida do crente. Porque a nossa salvação está no sacrifício de Cristo. Assim como o sacrifício dos cordeiros usados naquela ocasião representou a salvação para os hebreus. O anjo passando por cima da escada significa o livramento da ira divina. Quando a ira divina vier sobre a terra, ela não vai alcançar os filhos de Deus, os que estiverem convertidos pelo sangue do cordeiro. Agora eu vou passar um outro slide aqui. Isso aqui é meu slide, tá bom? Meu PowerPoint. A libertação dos hebreus significa hoje a libertação da igreja, entendendo que a igreja não é uma denominação, é a reunião das pessoas que professam a fé cristã. A caminhada no deserto, porque após serem libertos, o povo andou caminhando pelo deserto por 40 anos até chegar em Canaã, porque a promessa de Deus era que eles saíssem do Egito e entrassem em Canaã. Essa trajetória significa caminhada na vida até a consumação total da salvação. A chegada à terra de Canaã significa
a chegada na glória. Então, simbolicamente, está aí esclarecido ou informado, sem querer esgotar o assunto, falando bem por cima, o que significou a vida dos hebreus no Egito, o que significou a libertação do Egito, o que significou a caminhada no deserto e o que significou o ingresso em Canaã. A Páscoa significa isso aí. A Páscoa é a celebração da libertação que Deus opera em favor do seu povo, sejam os hebreus, seja a igreja. E por isso que o apóstolo Paulo foi falar aos Coríntios, né? No verso 5:7, ao óculos de novo. Está lá, limpai-vos do fermento para que seja uma nova massa, assim como está esse fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O sacrifício que nos liberta hoje é o sacrifício de Jesus. Então nós temos a diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Na verdade, todos os rituais, todas as celebrações judaicas, ou judaicos, eles têm o seu valor, foi Deus que estabeleceu, mas todo aquele conjunto de rituais e de preceitos e de ortodoxia judaica apontava para a vinda do Messias. Eu não vou dizer que apontava para o cristianismo, porque o cristianismo, na verdade, ele é uma pessoa, ele é Jesus. Então tudo apontava para o Messias. A Páscoa apontava para o Messias. O cordeiro sacrificado para que, através do sinal do sangue do cordeiro, desse ao povo hebreu libertação, significa que o sangue de Jesus nos dá libertação. Libertação de quê? Do império das trevas, que era simbolizado pelo Egito. Ficou claro? Ficou mais ou menos? Ficou difuso? É porque eu não sei editar o vídeo, senão ia estar cortando e você ia entender isso mais passo a passo. Você que não entende, eu estou falando para pessoas que entendem isso. Agora está ilustrado, pode até mostrar para os seus filhos isso aí. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a razão pela qual nós somos libertos do império das trevas. É por meio dele, do seu sangue, do seu sacrifício. Paulo deixou isso claro para a igreja do Corinto, porque ali havia muito pecado introduzido na igreja, havia uma tolerância ao pecado muito grande. Então ele está repreendendo a igreja pela aceitação do mundanismo dentro da igreja. Mundanismo dentro da igreja é Egito dentro da igreja. Pensa numa coisa, aquele povo inteiro saiu do Egito, mas segundo os historiadores, somente 2 homens entraram em Canaã, porque o deserto foi filtrando as pessoas que saíram do Egito, mas tinham mais saudade do Egito do que desejo de entrar em Canaã. Que Deus possa acender no seu coração o desejo de entrar em Canaã, porque Canaã é o nosso céu. É o céu como a Bíblia o descreve. Canaã representava o céu. É para lá que nós estamos indo, apesar de estar passando no deserto. Deserto de quarentena, deserto de crise econômica, deserto do que for, de doenças, de mundo violento, perigoso. Todo deserto que nós atravessamos é em direção a Canaã. Mas Cristo já nos libertou. Cristo já derramou seu sangue, já foi vertido, simbolizado pelo Cordeiro. O que Deus operou na vida dos hebreus, o que Deus operou na vida dos judeus, é um sinal, é um apontamento para Cristo. O judeu que não conhece Cristo continua celebrando a Páscoa de maneira ortodoxa. Mas Cristo já foi revelado ao mundo. Deixa essa revelação chegar até você. E se alguém, ao invés de pensar, mas a Páscoa dos judeus foi estabelecida antes da nossa. Bem, primeiro que ela apontava para a Páscoa cristã. E depois, que lá em Apocalipse, verso 13, Apocalipse capítulo 13, verso 8, nós vemos o seguinte: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, falando das pessoas que adoraram a besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, em algum momento na vida de Moisés, em algum momento na sociedade egípcia, em algum momento no Egito, foi instituída a Páscoa, mas o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, ele foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, ele foi eternamente morto, porque o tempo de Deus é eterno. Jesus Cristo foi efetivamente, na nossa história cronológica, crucificado há cerca de 2000 anos atrás. Mas o estabelecimento de Deus, o desígnio de Deus, que determinava que ele seria morto para nos salvar,
já havia sido decretado desde a fundação do mundo. Em Hebreus nós temos, Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, toda a simbologia judaica, todos os rituais judaicos, toda a celebração judaica são um apontamento para Cristo, porque eram sombra das coisas futuras. O que Deus foi estabelecendo na história foi a revelação de Jesus Cristo e da sua obra. Então hoje nós temos revelado, nós temos consumado o Cristo crucificado, cujo sangue nos lava, nos salva, nos limpa, nos liberta de todo o pecado. Amém? Essa é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é Cristo. Você entendeu o que aconteceu com os hebreus? Ok. E você entendeu que Deus estava falando que aquele que havia de vir seria sacrificado e o seu sangue nos salvaria, tal como foi simbolizado na terra do Egito? Pois bem, você está na terra do Egito? Você está na caminhada do deserto? Então você aguarda que Canaã já está chegando. Amém? Receba essa palavra, uma palavra sobre a Páscoa. Estou tentando ser rápido, é muita informação, estou tentando escolher aqui as informações para o vídeo não se alongar, mas foi o melhor que deu para fazer. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido. Se você gostou, deixa o seu like, faça mentiras, não é canal do YouTube não, é um vídeo que eu estou fazendo para alguns grupos, tá bom? De trabalho de família. E feliz Páscoa para todos vocês, na medida em que você entender que a nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Deus te abençoe em nome de Jesus.